Você já se perguntou por que tantas pessoas no Japão conseguem viver bem, mesmo sem salários altos? Já reparou também que os japoneses conseguem viver bem com pouco dinheiro? Não é porque eles ganham mais, é porque eles seguem hábitos financeiros simples que quase ninguém presta atenção. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses hábitos. Porque eles consomem menos, se endividam menos e parecem ter mais controle financeiro. E isso não é sorte, não é genética. E definitivamente não é porque eles ganham mais. São hábitos. No geral, a cultura oriental é muito admirada pelos hábitos saudáveis que cultiva em todas as esferas da vida. Mas, em especial, quando se trata de dinheiro, os japoneses realmente têm os melhores hábitos. E são pequenos hábitos financeiros. Tão pequenos que a maioria das pessoas ignora. Eles não prometem riqueza rápida, eles não parecem revolucionários, mas exatamente por isso, eles funcionam. Hoje eu vou te mostrar 8 hábitos financeiros japoneses que mudam completamente a forma como você lida com dinheiro. Não de uma forma dramática, não da noite para o dia, mas do tipo de mudança silenciosa que se acumula ao longo dos anos e cria estabilidade, tranquilidade e dinheiro sobrando. Respira, porque alguns deles vão parecer simples demais, e é exatamente por isso que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. No Japão, existe uma ideia muito forte: harmonia acima do excesso. Eles não constroem riqueza com exagero, eles constroem riqueza com consistência. E isso começa no jeito como eles lidam com o dinheiro no dia a dia. Então, vamos ao hábito 1. No Japão existe uma filosofia chamada Kaizen. Ela significa melhoria contínua. Presta atenção, porque não é sobre virar a sua vida do avesso agora em janeiro para depois acabar desistindo de tudo em fevereiro. É sobre fazer melhorias tão pequenas que você quase nem percebe. Financeiramente, Kaizen é parar de pensar assim: ou eu mudo tudo de uma vez ou não adianta nada. E começar a pensar: o que eu posso melhorar um pouquinho já esse mês? E pode ser reduzir um gasto, pagar um pouco a mais de uma dívida, anotar um gasto por dia. Percebe que pode parecer insignificante? Mas a verdade é que dinheiro responde à constância, não à empolgação. É assim que empresas japonesas ficaram gigantes e é assim que pessoas comuns constroem estabilidade. O hábito 2 é um dos mais famosos do Japão: Hakeibo. Hakeibo não é planilha complexa, não é aplicativo sofisticado, é simplesmente ter consciência. Você separa os seus gastos em perguntas, não em categorias. O objetivo é gerar consciência através de clareza e reflexão. São perguntas simples. Essa compra era realmente necessária? Isso me trouxe valor real? Será que eu comprei isso por impulso? Será que eu poderia esperar mais um pouquinho para comprar? O japonês não pergunta se cabe no orçamento. Ele pergunta: essa compra melhora a minha vida? Percebem a diferença? Quando você começa a fazer esse tipo de questionamento, quando você começa a lidar com seu dinheiro com calma, clareza e reflexão, o dinheiro para de escapar. Porque gasto inconsciente, definitivamente, é o maior vazamento financeiro que existe. Hábito 3. Primeiro, estabilidade, depois crescimento. No Japão, a prioridade não é enriquecer, é simplesmente não quebrar. Antes de pensar em investimentos, em retornos altíssimos, eles pensam em reserva, previsibilidade e segurança mínima. Eles sabem que sem chão, ninguém constrói nada.
Não adianta querer ficar rico na bolsa de valores se você não tem nem R$ 1 guardado para uma emergência. Financeiramente, isso significa não viver no limite, não depender de crédito para sobreviver e não confundir risco com oportunidade. A estabilidade para os japoneses vem sempre antes do crescimento. Sempre. Existe um conceito japonês chamado Gaman. Esse é o hábito 4. Gaman é a capacidade de aguentar desconforto sem drama. Financeiramente, esse hábito é poderoso. Gaman, do ponto de vista financeiro, é não reclamar porque não pode comprar agora, não parcelar só para aliviar a sua ansiedade e não transformar frustração em consumo. O japonês não elimina o desejo, ele suporta o desejo. Ele aguenta firme, sabe? E quem aprende a suportar o impulso acaba aprendendo a controlar o dinheiro. Hábito 5. Viver abaixo do possível, não do mínimo. No Japão, viver simples não é pobreza. É uma escolha. E uma escolha muito poderosa. Eles não vivem no limite do que ganham. Eles vivem um pouquinho abaixo. Isso cria margem, ou seja, sobra de dinheiro, tranquilidade e liberdade de escolha. Quando você vive no limite, qualquer imprevisto vira desespero. Qualquer imprevisto vira desastre. Quando você vive um pouquinho abaixo, o dinheiro sobra e passa a trabalhar para você. Outra coisa que os japoneses sabem fazer muito bem é reduzir decisões desnecessárias. E esse é o hábito número 6. Para os japoneses, menos escolhas significa menos erros. Financeiramente, isso significa menos compras impulsivas, menos pensar demais sobre dinheiro e mais rotina simples. É sobre simplificar rotina, decisões e deixar tudo o mais automatizado possível, porque isso gera constância. Isso faz com que o seu cérebro descanse. Quanto mais decisões você precisar tomar, mais cansado o seu cérebro vai ficar. E é comprovado cientificamente. Cérebro cansado gasta muito mal. O hábito 7 é um conceito lindo, mas a palavra pode ser um pouquinho difícil de pronunciar. Bom, eu vou tentar. Omoyari significa consideração e empatia pelos outros. E financeiramente, isso se traduz em a consideração e empatia pelo seu eu do futuro. Antes de gastar, a pergunta não é eu quero isso? A pergunta correta é isso vai facilitar ou dificultar a minha vida daqui a 3 meses? Percebe que o japonês respeita o seu próprio futuro? Porque quem respeita o próprio futuro para de se sabotar no presente. Hábito 8. Aceitar cicatrizes financeiras. No Japão, existe o kintsugi. É a arte de reparar objetos quebrados com ouro. É um conceito sobre consertar o que quebrou, aceitando e respeitando as rachaduras e focando em restaurá-las, não em descartá-las. Financeiramente, isso é sobre aceitar que você já errou, você já quebrou, se endividou e tomou decisões ruins. Mas isso não te invalida. Isso não te define. Porque o erro não é o fim. É parte da construção. Quem tenta esconder o passado financeiro, repete ele. Quem aprende, aceita e acolhe a si mesmo e os seus erros, evolui. A verdade é que a cultura oriental é fascinante. E não é à toa que é tão respeitada e admirada por todo mundo. Os japoneses são referências em longevidade, saúde e controle financeiro. E por isso vale muito a pena você anotar
cada hábito desse vídeo e colocar pelo menos um em prática no próximo ano. Volte, assista de novo, anote e você vai ver uma mudança significativa na sua vida. Esses 8 hábitos não são atalhos, eles são princípios e princípios levam tempo. Você não precisa aplicar todos de uma vez, mas aqui vai um conselho. Escolha pelo menos um. Comece pequeno, quase invisível, porque no Japão ninguém busca transformação imediata. Eles constroem e eles prosperam. Um hábito por vez, uma escolha por vez, todos os dias. O que vale é a constância. E no longo prazo, isso muda tudo. Se esse vídeo mudou sua forma de pensar sobre dinheiro, fica por aqui, porque a verdadeira mudança financeira não faz barulho. Ela acontece em silêncio. Até o próximo vídeo.